Boa noite, shalom para vocês. Tem seguidor meu que fica assim, dizendo, eu comecei a ver tudo de novo, outros eu comecei a ver desde o início, é muito legal. Hoje mesmo eu li um comentário dizendo, eu estou no número 25, você tem muito ainda para ver. Hoje é o número 63 do nosso podcast e toda segunda-feira, 18 horas, aqui firmes com vocês, a gente lê os comentários, viu? Todos eles. Então, que Deus abençoe vocês. E agora eu vou cumprimentar a mesa, apóstolo Jonas, boa noite. Boa noite, excelente noite a todos vocês. Vamos juntos. Pastor Vinícius. Muito boa noite a todos. Já aproveitando a pedir a todos aí para se inscreverem no canal, estarem conosco aí todos os dias, acionando o sininho, para que você possa ser notificado sempre que alguma programação nova vier a ser lançada, né? Também dá lá o seu joinha, o seu like, curte a programação, compartilha com sua família, com seu amigo. E hoje o tema é um tema que é a nossa paixão, que ninguém né? Gosta aqui, né? É nossa paixão, que vamos falar sobre Israel. Então, é mais um motivo para você, aquelas pessoas que você conhece, seja aquelas que nunca foram ou que já foram e querem ir de novo, é o momento de você jogar essa gasolinazinha aí nesse fogo que está no coração da pessoa, para que ela possa ter esse despertamento aí, estar com a gente nesse sonho que é estar em Israel. Então, começando a falar de Israel, pergunta que sempre me fazem, por que é que você ama Israel? A minha resposta sempre é a mesma, eu amo o que Deus ama. Então, Deus tem um amor muito especial por Israel, e Ele mostra isso na palavra, né? Uhum. Ele escolheu Israel para colocar ali, Ezequiel 5:5, coloquei no centro do mundo. Pode assim, não estou falando de centro geográfico, está falando de centro onde tudo acontece e aonde tudo aconteceu. Então é por isso que eu amo Israel. E não tem jeito, quando você vai para Israel, o teu entendimento com a palavra, ele abre completamente. É como que se você estivesse lendo, não estou falando outra Bíblia, mas você está lendo e você está vendo com os teus olhos. Aí você vai lá, quando você está na Galileia, você vai para o Monte das Bem-aventuranças, você sente ali o eco da voz de Jesus, porque a palavra de Jesus é espírito, né? E o espírito não é vida e espírito, e não tem como ser destruído. Então, o eco da voz de Jesus ainda está lá. E aí, sentar no Monte das Bem-aventuranças para falar do Sermão da Montanha, principalmente as bem-aventuranças, é algo indescritível. E no Rio Jordão, e aí? O que é ir no Rio Jordão? Olha, né? se você não puser um time aí, você não vai parar de falar de Israel, porque é muita coisa maravilhosa. E isso que ela falou da palavra ainda ecoar, eu tive uma experiência interessantíssima ali em Cafarnaum, aquele lugar que você também teve uma experiência, várias experiências, né? E todo grupo que a gente leva, todos se quebrantam naquele lugar. Eu estava naquele lugar e eu estava pedindo a Deus um livramento. E, de repente, eu ouço a voz dele dizendo o seguinte, tome posse, pois tudo que eu fiz neste lugar, todas as palavras que eu liberei aqui, ainda ecoam aqui, tome posse delas. Eu falei, puxa, que coisa maravilhosa. E na verdade, é isso, né? Se você não entende como que a voz ela é transferida, como que ela fica no ar, é só você pensar numa emissora de rádio. Né? Quando o locutor está lá no seu estúdio, libera a palavra, e essa palavra, você liga o teu rádio em casa ou no carro, ali está a palavra chegando. Então, as palavras realmente elas ecoam. E ali, quando você vai no Monte das Oliveiras, você não tem como não ver aquela imagem de Jesus sentado com seus discípulos, né? Inclusive, no finalzinho do tempo, quando ele mostra o monte, né, do templo e fala para os seus discípulos que aquilo tudo seria derrubado, destruído e nada ficaria pedra sobre pedra. E depois também a palavra que nos diz que ele, voltando, a segunda volta dele à terra, ele pisa no Monte das Oliveiras. Então, quando a gente está ali, a gente realmente vê a palavra de outra forma. Não tem jeito. Você nunca mais vai ver a palavra como antes. Então, Israel é tipo aquela situação, né? A gente pode brincar aqui, né?
Qual é o lugar que você prefere estar em Israel? Às vezes fazem essa pergunta muito para a senhora, né? Muito. Primeiro, vamos fazer uma brincadeira contigo aqui, né? Quantas vezes a senhora já foi a Israel? 36. 36 vezes. Sempre com excursão ou já teve ocasiões da senhora ir sozinha? Então, eu já fui muitas vezes com excursão, muitas vezes dando aula para treinamento de líderes, que era para pastores, e uma vez sozinha, assim, estou falando uma vez sozinha para estudar. Né? Em outras vezes a gente foi em janeiro, né? Sim. Nós 4, você, sua esposa, eu e Jonas, fomos em janeiro, isso é ir sozinho, não ir com o grupo. Perfeito. Então, mas teve um momento que eu fui sozinha para estudar. Esse tempo foi um marco na minha vida também. Então, essa história de amor da senhora com Israel, eu sei que a história é longa. É longa. Né? Mas se a senhora puder fazer um breve relato, assim, por que de Israel? Da onde nasce essa paixão que leva a senhora a passar esse período, inclusive, lá estudando, né, no Yad Hashmoná, com o nosso amado amigo e pastor Eli Bar Davi, que eu sei que foi a pessoa que te ciceroneou lá e te mostrou muito da cultura judaica e muito do entendimento de um judeu, ele não fala messiânico, mas um judeu que acredita em Jesus. Como é que nasceu esse amor, assim? Então, esse amor não foi por tabela, não nasceu espontaneamente no meu coração. Eu não entendia Israel e, assim, para mim era indiferente. Porque Israel você pode ir como turista, você vai se frustrar. Se você for como turista, não é um país para você comprar não, eletrodomésticos, eletrônicos, roupa. Não, é um país que tem as coisas dele ali, tem o óleo de ungir, tem o shofar, são coisas muito típicas. Então, como turista, você tem uma coisa limitada na compra e também você vai dizer, puxa, no Brasil tem praias mais bonitas e etc. e tal. Então, você tem que ir com um outro coração para Israel. Mas como surgiu, eu disse por tabela por causa da minha irmã. A apaixonada por Israel era minha irmã. E quando ela falava, eu falava, mas que loucura, eu não entendo por que ela ama tanto Israel, por que o sonho dela é ir para Israel. E ela começou a aprender muito sobre Israel, e ela falou assim, você vai entender, vai chegar o seu momento de entender. E quando ela morreu, eu quis entender essa paixão, eu só lamento isso, que eu só fui entender depois que ela morreu. Eu quero entender essa paixão que ela tem. Só que eu querer entender, eu não consegui entender sozinha. Então, Deus teve que me levar para outra situação, que foi quando eu morei em Brasília 3 anos, eu já contei essa história, então em 3 segundos eu conto. Eu trabalhava na Rádio Capital, um ouvinte fez uma pergunta referente a Israel, eu não sabia responder, eu fui no local, na Embaixada de Israel, não tinha o amigo Google, então eu tive que ir na Embaixada de Israel para solucionar essa dúvida. E antes de eu ir, Deus tinha dito que eu ia entrar lá com a capa da Rainha Esther. Quando eu entrei, eu já estava na sala do embaixador e, resumindo a história, eu comecei a trabalhar na Embaixada de Israel. Foi 3 anos eu trabalhei ali voluntariamente. Não recebi salário, porque era um trabalho mesmo, era o ano que Jerusalém estava fazendo 3.000 anos, e foi um trabalho voluntário, mas eu digo que eu ganhei uma fortuna lá dentro, de aprendizado. Eu aprendi a primeira coisa que eu aprendi com a embaixadora, ele disse assim, Naira, quantas vezes você já foi para Israel? Eu falei, nunca. Ele falou, mentira. Eu falei, é sério. Ele falou, você está mentindo. Todos os dias, quando você entra aqui na embaixada, isso aqui é solo israelense. Esse pedaço de terra aqui é israelense, é a embaixada de Israel. Todos os dias você entra em Israel. Eu falei, é mesmo? Ele falou, aqui o que prevalece é a lei de Israel. Feriado de Yom Kippur, aqui está tudo, lá está tudo vida normal, ali fora da embaixada. Aqui não, aqui é feriado de Yom Kippur, Naira, as leis daqui. Eu falei, meu Deus está me dando a oportunidade realmente de aprender. Foram 3 anos em que eu mergulhei na Bíblia, eu pessoalmente, para entender, e ali complementando com um rabino que me adotou, mas não que eu tenha seguido os ensinos do rabino, nunca. Eu filtrava.
Eu filtrava. Aquilo que estava na palavra, eu recebia. Se era tradição de homem, eu não recebia. Deus falou isso comigo. Você tem que ter uma aliança comigo para não entrar em engano. O que ele te falar, que está na palavra, recebe. E eu comecei a ver que, quanto mais eu entendia de cultura judaica, quando eu comecei a entender a cerimônia do casamento, eu comecei a entender muito melhor o que Jesus quis dizer. E aí eu falei, se eu entendo com a cultura judaica, eu imagino quando eu for lá. E eu comecei a sonhar em ir. Só que eu não tinha a oportunidade de ir. Então eu comecei a estudar história, geografia, tudo que eu podia ler sobre Israel. Tanto que eu montei o roteiro para ir, a minha igreja, para ir para Israel, sem nunca ter ido. E aí as pessoas, quando foram, falavam assim, Naira, eu não acredito, você falou que é na Cidade Velha, quando estivesse andando do lado direito, tinha o Instituto do Tempo. Menino, como é que você fala uma coisa dessa se você nunca foi? Falei, porque eu estudo, porque eu sei que tem ali, e eu sei qual é a distância. Isso foi em que ano? Isso foi em 94. Olha só, é muito tempo. E depois Deus começou a me dar graça de ter amizades pontuais. De repente, por causa das minhas pesquisas, eu entrei em contato com um homem chamado Gerson, que ele tinha tido uma experiência incrível, imagina. Ele estava na guerra de 73, de Yom Kippur, e ele foi ferido. E ali tinha o tanque, ele estava em terra, né? Ele foi ferido, e ali tanques do inimigo vieram. Ele estava já no chão para acabar de matá-lo, que viram que ele ainda estava vivo. Só que esses mesmo tanque que veio para matá-lo, eles ficaram com a arma na mão e não atiraram. E ele é manco de uma perna, ainda resultado desse ferimento. E ele falou assim, Naira, você acredita em milagre? Eu falei, acredito. Ele falou assim, por isso que todo ano eu vou lá na festa do tabernáculo com a pedra fundamental, porque eu sei que vai ter o terceiro templo. Ele é muito doido, né? Mas doido em Deus. E aí ele contou a experiência dele, que os inimigos saíram correndo, um ficou estático, falou, e por que você não foi? Por que eles saíram correndo e você? Por que você não saiu? Ele falou, você não está vendo aí todo esse exército que está do teu lado? Eu não tinha uma alma viva. Então ele teve uma experiência com um livramento, o exército eram os anjos. E eu comecei a entrar em contato com esses milagres que Deus faz em pleno século XXI em Israel. E eu comecei a entender, se Deus faz isso, é porque Deus tem um propósito com Israel. Então, assim começou a minha paixão, assim começaram os meus estudos, história, geografia, entender tudo que Jesus fez, a estratégia de Jesus pelos lugares que ele passou, tudo faz sentido. E quando você estuda Israel do sul para o norte, uma vez eu fiz uma caravana de pastores, nunca fiz com vocês, mas eu fiz assim, o início, porque o sul começou com os patriarcas. Tudo dos patriarcas foi no sul de Israel. Então eu fiz o sul e explorei a vida dos patriarcas, e depois nós fomos subindo até o norte, até chegar na Galileia, aí já era Jesus, né? Então, Israel é a Bíblia, e a Bíblia é Israel, tudo aconteceu ali, e é claro que quando a gente chega lá, a gente entende muito mais. Então, é interessante a gente falar, né? Quando a gente faz um chamado, faz um convite para uma caravana, muitas pessoas que nunca foram imaginam assim, vou passar férias, eu vou tirar uma semana de descanso. Assim, isso é um mito, né? Porque, na verdade, quando a gente faz uma caravana, a gente, na verdade, cansa bastante lá, porque a gente tenta aproveitar cada minutinho, cada segundo caminhando por aquela terra para estudar. Então, é muito interessante já quebrar esse mito de que Israel é bem diferente de você fazer uma viagem de férias para a Europa, para a América. Ali a gente vai para estudo, né? Ali você vai para gastar. A nossa caravana. Exato, a nossa caravana. Vamos falar caravana Pastora Naira Pedrini. Acorda-se bem cedo e no fim do dia você vai descansar bastante cansado, porque e agora extremamente cheio de informação e cheio da presença de Deus naquele lugar, porque você separa, literalmente você se separa para estar dedicado 100% ao estudo, ao ensino da palavra de Deus. Então,
Uma outra situação que é interessante, né? A senhora costuma fazer excursões, caravanas, diferentes do que usualmente se faz. Né? Eu queria que a senhora falasse até um pouquinho, porque geralmente a senhora falou aí de norte a sul, de sul a norte, e a gente sempre, quando passeia por lá, a gente caminha de norte a sul. Geralmente as caravanas fazem um roteiro clássico. O roteiro clássico é Jerusalém, Galileia, e alguma coisinha a mais. Vai para Cesareia Marítima, algumas, faz uma coisinha a mais. Mas o basicão lá dentro de Israel é Jerusalém, Galileia, Mar Morto. Esse é um roteiro básico que é a maioria das caravanas. A gente enche a nossa caravana, tanto que uma pessoa lá vai, às vezes, 10 vezes, e sempre está conhecendo coisa nova. Primeiro que a gente sempre muda o roteiro, Tem momentos que eu vou dar mais foco no sul, então eu não vou em algumas coisas do norte. Tem momentos que eu dou mais foco no norte e não vou dar um exemplo. Por exemplo, tem caravana que vai até lá, o tabernáculo, a réplica lá em Tímina, e aí vai para Eilat, para o Negueb. Então, o foco é ali no sul. E tem caravana que vai lá para Teodã, que aí o foco é mais lá no norte. E o nosso roteiro de típico, de normal, não tem nada. A gente vai para Siló, falar assim, não adianta falar nomes. Então, é onde o tabernáculo ficou, né, por tanto tempo, onde tudo aconteceu ali, o Santíssimo, a Glória, Samuel, Ana. Então, é um lugar muito especial. Amo ir para En-Gedi, que é um oásis no meio do deserto da Judéia, e não é para você conhecer uma cachoeira, é para você ser ministrado lá, o que aconteceu com Davi, o que aconteceu ali. Amo ir, muitas caravanas vão para Cesareia de Filipe, mas eu amo levar para ensinar por que Jesus disse, né, que que as portas do inferno não prevaleceriam com a igreja. Em que contexto, em que situação que foi dito, por que foi isso dito. Então, a gente mergulha na palavra nesses locais tão diferentes que a gente vai. Eu faço com muito carinho os roteiros. Geralmente, a gente não deixa, né, na mão de roteirista, porque é claro que o mais cômodo é fazer o basicão. Você dá mais tempo para as pessoas para ficarem de loja em loja, mas a gente dá tempo para a pessoa ter esse momento. Mas o nosso foco é que você... porque a viagem para Israel não é daqui para a esquina. Então, é a viagem da tua vida. E você juntou dinheiro ou pagou parcelado, você tem que aproveitar tudo. Não é para loja, você pode comprar esses artigos em qualquer lugar, mas você vai ter tempo. Mas o nosso foco é que você conheça Israel, mergulhe na palavra, é que você tenha uma experiência com Deus lá. O Jonas acabou de falar que ele teve uma experiência em Cafarnaum. Geralmente as caravanas vão para Cafarnaum, mostra a casa de Pedro, mostra as ruínas e a sinagoga e vai embora. Não, nós entramos lá em Cafarnaum, entramos até Beira-Mar, onde a gente ministra, e ali é difícil quem não tenha uma experiência nesse momento em Cafarnaum. Verdade. Você sabe que eu tenho algumas lembranças e as minhas preferências são estranhas. Vamos ver cada um aqui o que cada um ama. Eu fiquei muito impactado em Magdala, quando a gente, naquelas ruínas, né, a escavação ali, se encontrou uma das igreja, sinagogas, né? E que com certeza Jesus Cristo ministrou naquela sinagoga. Eu fiquei tão impactado ali. A Betsaida, Corazim, também me impactou muito, porque vocês devem recordar na palavra quando Jesus, né, reclamou, dizendo: ai de ti, Betsaida, Corazim, se Sodoma e Gomorra houvesse ocorrido um milagre dos tantos que eu fiz aqui, né, Sodoma e Gomorra estaria aí. E, no entanto, eu fiz tantos milagres aqui nessa região de Cafarnaum, Mar da Galileia, Betsaida, Corazim, e Jesus amaldiçoou aquele lugar. E você passa ali e você não vê absolutamente nada de vida, nenhuma construção.
E, gente, eu estou falando de Israel, que precisa de terra, que precisa de espaço. Não, o que o Senhor determinou acontece, está lá fechado. Então é muito importante, porque você vai encontrar uma riqueza de detalhes no aprendizado da palavra, que você nunca mais vai ser a mesma pessoa, né? Então Israel é encantador. Eu costumo, quando a gente está, né, eu falo assim, gente, escreve aí na tua Bíblia, né? Quando a gente, por exemplo, a gente está em Cafarnaum e abre em uma das parábolas que Jesus falou sentado, porque está escrito lá em Mateus 13. Jesus saiu de casa e à beira-mar ele foi e começou a contar parábolas. Aí a gente mostra, ó, ele saiu daqui, sentou aqui, pode ser que ele tenha sentado aqui onde a gente está sentado. Porque se a casa é aqui e ele saiu à beira-mar, a casa é bem beira-mar mesmo. Uhum. Então, ele passou por aqui, sentou aqui e começou a ensinar a parábola. Então, escreve aí em Mateus 13, eu estive aqui. Eu sempre falo isso. Ou quando a gente sobe lá no Monte das Oliveiras e a gente lê alguma passagem de Jesus no Monte das Oliveiras, aí eu ponho, né, principalmente Mateus 24. Escreve, eu estive aqui, põe a data. E quando você começa a entender o porquê que ele subiu no Monte das Oliveiras, por que ele não ensinou lá em Jerusalém, em outro lugar, por que o Monte das Oliveiras? Aí você abre a cabeça. E quando você vai ler, você se transporta de novo para o momento que você esteve lá. Você vê aquela... Nossa, era assim, agora eu entendo o que é que Jesus estava vendo, por que ele subiu, qual era o objetivo dele. Por isso que o entendimento ele abre 10 mil vezes. Mas e você? Qual é o teu lugar preferido? Eita, difícil para mim. Eu sou apaixonado por Jerusalém, né? Eu ainda vou morar em Jerusalém, nem que seja depois que Jesus voltar. Não me lembro. Mas eu ainda vou morar em Jerusalém, porque aquele lugar é diferente para mim. É um lugar radioativo, né? A gente brinca. Tudo que acontece ali, eu sinto como se eu estivesse em casa, né? Primeiro que a gente caminha ali. Depois que você aprende, você tem contato com aquelas ruas, né? A pedra do chão, o brilho da pedra, né? Os cheiros, os aromas que você tem nos mercados, das especiarias, dos doces, a movimentação de pessoas, né? De árabes, de judeus e estrangeiros, né? A proximidade do templo, as promessas que a gente sabe que existem sobre aquela região ali do Monte Moriá. Eu tinha até separado aqui aquela passagem de 2 Crônicas 6, que fala sobre a oração do estrangeiro naquele lugar, a importância que tem aquela área ali do templo, né? As promessas que existem sobre quem orar pela paz em Jerusalém, né? No Salmo 122. Então, tem muita coisa envolvendo Jerusalém. O Monte das Oliveiras, para mim, é muito especial, principalmente pela aula que a senhora dá naquele lugar. É um dos lugares que mais eu fico impactado. Seja por ver a sua aula e o entendimento que a gente tem, como Jesus enxergava, né, porque o Monte das Oliveiras ele é de frente para o Monte Moriá. Então a gente enxerga onde era o templo, hoje não tem mais templo, mas a gente enxerga aquela região e fica imaginando Jesus dando aula ali. O Eli, como um judeu convertido a Jesus, falar também dos últimos dias naquele lugar é especial demais, né? Cafarnaum, por ser o lugar onde Jesus gastou mais tempo ensinando, poder passear de barco ali e ter uma sensação parecida quando falam que num mar que não é mar, que é um lago, mas que você vê que é possível haver tempestade naquele lugar. Eu me reporto a passagem de Jesus caminhando, né, Jesus descansando no barco, a tempestade comendo solta e de repente ele anda sobre as ondas e repreende a tempestade. Você consegue entender e ver que aquilo não é uma obra de ficção. Você andar, por exemplo, no Monte das Bem-aventuranças, ter uma aula naquele lugar e pensar no sermão, né, que foi dado ali, que é o sermão mais marcante, mais importante, na minha visão, de todos os evangelhos, né? É especial demais você olhar o Mar da Galileia e imaginar Jesus ali pregando para aquelas milhares de pessoas que tiveram ali. Como a sua excursão faz, né, de Dan a Berseba, né, a gente brinca, norte a sul, a gente ter essa oportunidade de conhecer um pouquinho de cada lugar, né, ir, por exemplo, a Sodoma e Gomorra, ver tudo que aconteceu, você se remonta àquela época de Abraão e Ló, colinas de Golã, você vê as fontes de água, né, do Rio Jordão, tão importante, ir ao lugar do batismo, a fonte de Gideão, entender
toda aquela passagem, todo aquele momento em que há não é só ir, a né, peneira, e tirar foto, é entender, a peneira que Deus passa com Gedeão ali de fazer, não tem gente demais, e você olhando ali no lugar como é que foi feita essa seleção de homens, e tantos outros lugares, né? Você vê, eu fiz uma corrida de cavalos aqui para falar de vários lugares, mas é especial demais. Eu acho que... E outra coisa, né? Sempre perguntam, e eu vou transferir essa pergunta para a senhora. E Israel, na minha cabeça, era um sonho impossível. Porque a viagem é longa, porque na minha cabeça era algo muito caro, porque era um lugar que eu falava, vai ser muito frio. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. Como eu posso sonhar em ir para Israel? Então, Israel não é uma questão de dinheiro a despeito de precisar. É uma questão de fé. Uns 5 anos atrás, um grupo de jovens aqui me desafiou. Esse grupo queria ir para Israel. E eu falei para eles, ir para Israel, vocês querem ir? Então vocês vão. Porque é uma questão de fé. Então, ir para Israel é você colocar esse projeto na mão de Deus e fazer alguma coisa por esse projeto. Tem gente que fala assim, eu estou orando para ir para Israel. Não é assim. Faz um projeto e faz alguma coisa. O que eu falei para esses jovens? Bom, vocês querem? Então vamos dar 1 ano de prazo para vocês. E vocês vão fazer alguma coisa cada mês. Então, nós colocamos a caravana mais barata que podia ser, fora de temporada, que é no inverno, e ficando em hotel de categoria um pouquinho mais baixa, e eles ali, eles tinham uma meta. Eles deixaram de comer em McDonald's, e o dinheiro que eles iam comer, por exemplo, estou dando um exemplo, alguma coisa que eles faziam com frequência, deixava esse dinheiro para Israel. Então, eles tinham uma meta por mês. Aí eles começaram a fazer lava-jato, eles começaram a fazer rodízio de pizza aqui dentro da igreja. Eu só sei que esse grupo de jovens conseguiu pagar mensalmente, parcelado, e quando chegou, e porque você pode parcelar de forma que, mesmo depois que você volta, você continua pagando, né? Então, eles fizeram dessa forma e eles foram. E lá, é claro que tem comida para pagar, está tudo incluído, só a comida para pagar o almoço. Aí, no almoço, eles usavam a estratégia, comia muito no café da manhã, que lá é tipo um almoço, é um excelente café da manhã, levavam um sanduíche para o almoço, então eles não gastaram nada. E o jantar está incluído. Então, ir para Israel é uma questão de meta, de objetivo, de sonho, como tudo na tua vida você precisa. Não é impossível. O fato de ser longe demais, mas você, olha, tranquilo, o objetivo é maior do que o medo de avião, do que a distância. É frio demais? Tem época do ano que é frio, como eu disse, é de dezembro até fevereiro, é o mês do inverno, é o tempo do inverno rigoroso. Agora, um mês gostoso de ir para Israel é março. Nossa caravana é em março, dia 6 de março. Ou novembro. Eu gosto, porque o verão também é muito forte, o calor. Então, eu gosto de ir em março ou em novembro, que são 2 meses que são temperaturas amenas, que eu comparo Galileia com Rio de Janeiro, Jerusalém com São Paulo. Então, São Paulo tem um clima mais parecido com... Jerusalém tem um clima, um friozinho de Petrópolis, para quem é do Rio, ou de São Paulo, e a Galileia é igual ao Rio de Janeiro, está sempre aquele calorzinho, né? No verão é calorzão, em outras épocas é um calorzinho. Agora, Mar Morto é o sertão do Nordeste, né? Aquele calor. Então, você está... com -4 em Jerusalém no inverno, você vai para o Mar Morto, você está com 20 graus, 22, né? Você sabe que eu diria que ir a Israel, ou aproveitar uma caravana dessas e chegar lá com alguém que realmente vai te ensinar, é como que se você, conhecendo a palavra, você já tivesse um diploma universitário, né, na palavra. Quando você vai para Israel, é um doutorado. Ali você volta doutor na palavra, né? Tamanho. E Israel traz tanto ensinamento para nós, porque foi uma terra escolhida pelo Senhor para colocar ali um casal estéril, né? Onde, a partir desse casal, Deus faria uma nação, como estrelas dos céus, incontáveis ou areia do mar, né?
e a gente vê esse cumprimento todo. É lindo você conhecer a Israel, amar Israel, ir a Israel, porque Israel é cumprimento todos os dias, é cumprimento da palavra do Senhor, das palavras proféticas todos os dias. E é tremendo você poder conhecer aquilo que já se cumpriu, aquilo que já foi feito. Né? E também está no lugar que muita coisa vai ser cumprida ainda. Você quer ver uma palavra que me deixa tão sensível com relação a Israel? Jerusalém está em Mateus 23, versículo 37 e 38. Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata os profetas e apedreja todos aqueles que Deus lhe envia. Quantas vezes, olha que lindo, quantas vezes eu quis juntar os seus filhos como uma galinha junta seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. E agora a sua casa... Aí ele começa dizendo, e agora a sua casa será deixada ao abandono. Quem falou isso foi Jesus, né? Ali um pouquinho antes dele subir aos céus. E agora a sua casa será deixada ao abandono, pois eu digo isto a vocês, nunca mais me verão, até que digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Né? O fato deles rejeitarem a Jesus deixou muitas marcas para Israel, e muito sofrimento também. Aí o Senhor chega aqui e dá essa palavra, nunca mais me verão, a não ser quando confessem, bendito é o Senhor. Né? Isso tudo é magnífico, né? Quando você começa a viver Israel, você se depara com trechos das falas de Jesus que emocionam a gente, deixa a gente muito tocado, porque ele amou aquele lugar, ele amou Abraão, ele amou a descendência de Abraão, ele ama até hoje, mas, de certa forma, ele foi rejeitado. Eu nunca gosto de entrar no mérito dessa rejeição aí, porque tem aquela história de que você foi enxertado, né? De que nós, a igreja, os gentios, fomos enxertados, não no lugar de Israel, mas fomos acoplados aos filhos de Deus. Então Israel paga um preço muito alto, esse povo paga um preço desde sempre muito alto por levar o nome de filhos de Deus. Né? E aí, depois eu vou perguntar para você, o Vinícius falou que o lugar dele é Jerusalém, né? E Jerusalém realmente... para mim, de todos os locais de Jerusalém, para mim é o Monte das Oliveiras. Uhum. É o meu local preferido, e por tudo que aconteceu e vai acontecer Exatamente. Naquele local. Mergulhar no local e olhar com os olhos de Jesus aquele local, lendo ali, isso é impagável. Mas não é só isso, né? Jerusalém, se você parar para pensar, foi ali que Jesus derramou seu sangue, fogo do céu desceu, né, no primeiro, no segundo templo. Então, é tão forte estar em Jerusalém. Mas eu tenho também mais 2 lugares que, para mim, gritam no meu coração. Jerusalém, o Monte das Oliveiras, é o meu preferido. Claro que eu amo lá no Jardim do Túmulo ministrar. E no Getsemane, não tem como, né? Mas eu estou falando que o Monte das Oliveiras, para mim, é o meu ápice em Jerusalém. E lá, na Galileia, para mim, é Cafarnaum. Tem o passeio do barco, que é fenomenal. Uhum. Você pegar aquele barco, sentir o que... Porque ali foi o quartel-general de Jesus, a Galileia, foi onde ele treinou intensivamente. Só ali no Mar da Galileia, ele ensinou os discípulos a ter fé em grande temporal, a crer quando nada tinham para pagar e veio o milagre, tanto de pesca miraculosa 2 vezes, como dinheiro na barriga do peixe. Quer dizer, tantas experiências que ele tiveram ali. Mar da Galileia é especial, mas para mim Cafarnaum é o meu local. Então, Monte das Oliveiras, Cafarnaum e En-Gedi. En-Gedi, quando eu nunca tinha ido para Israel, e o primeiro roteiro, eu já disse, você pode tirar tudo, menos En-Gedi. E aí a agência falou assim, mas por que En-Gedi? Eu falei, porque é uma coisa minha. Eu tenho uma coisa com Davi, eu amo estudar Davi, e esse foi um dos locais em que ele mais fez salmos. E eu mergulhei nesse lugar, em En-Gedi, e eu quero estar lá, eu quero colocar os meus pés em En-Gedi, eu quero ler os salmos que ele escreveu em En-Gedi, lá em En-Gedi. Então, é um oásis no meio do deserto da Judéia, e esse, então é Monte das Oliveiras, Cafarnaum e En-Gedi. São os meus lugares. E o seu? Os lugares que eu prefiro?
Não, Jerusalém, não é que prefira, é o que mais te toca, né? Você sabe, como evangelista, o Mar da Galileia é um ponto focal muito forte na minha vida, né? A travessia do Mar da Galileia, quando a gente pensa em Gadara, quando Jesus chama os discípulos e sem comunicar a nenhum deles o que ele estava indo fazer, até porque se ele comunicasse, os discípulos iam criar resistência, ir lá do outro lado para salvar um homem, uma vida, né? Mas Jesus sabia que não era uma vida só. Quando ele vai lá, o gadareno vem possuído por aquelas legiões de demônios e o Senhor faz a libertação deles, do gadareno, e em seguida o gadareno, obviamente, convertido, com o coração quebrantado, um homem que vivia acorrentado, um homem que vivia possuído por legiões de demônios, um homem rejeitado na sua terra. De repente, esse homem é transformado instantaneamente e ele se apaixona por Jesus e ele quer entrar no barco para voltar com o Senhor e o Senhor diz, não, você vai ficar, você vai ficar. E eu pensava assim comigo, Senhor, o Senhor, como é que o Senhor vai fazer isso? Traz ele junto. Se eu tivesse discípulo ali na hora, né? Mas Jesus sabia o que estava fazendo. Passado um tempo, Jesus volta a Decápolis, né? E lá está as 10 cidades convertidas, né? As 10 cidades apaixonadas pelo Senhor. Isso é maravilhoso, me toca demais. E, aliás, é o único lugar que eu ministro, né? Na travessia do mar, naquele barco, é o local que eu gosto de ministrar. E você está convidado para ir com a gente lá. Gadara, esse exemplo que o senhor deu é um exemplo também. A gente já deu uma aula lá em Gadara, né? A gente, a pastora, eu sou Você é um bom aluno. O carregador da mala, como eu brinco. Mas a gente aproveita, né, para ganhar conhecimento, humildemente ganhar conhecimento. Aí quando a gente estava na Jordânia. Né? Gadara, então, na Jordânia, porque existe essa possibilidade, né? Não é o caso da nossa próxima excursão, próxima caravana, que será feita em março de 2023, mas e aí já fica com o gostinho na boca de ir conhecer também a Jordânia. Você ir a Gadara é muito interessante, porque você vê uma cidade romana lindíssima, as ruínas também estão bem preservadas, e de lá você vê o Mar da Galileia. Né? Você está na Jordânia, na visão do Gadareno. Então é uma outra perspectiva. Né? A Jordânia também tem lugares belíssimos para se conhecer. E nós ficamos apaixonados por lá. Mas voltando para a nossa Israel, né, a gente ali tem incontáveis lugares, né, para aqueles que são apaixonados pela palavra. Eu acho que a grande diferença também é a questão cultural. Muita coisa na Bíblia é escrita sob a perspectiva de alguém que vive no Oriente Médio. Sim. E nós, aqui no Ocidente, temos muita dificuldade de entender uma série de coisas. Candeia, Odre. Exato. Aí então, você vê, por exemplo, tem pessoas que não conseguem entender o lagar, a eira. Lá você enxerga, lá você vai num jardim bíblico, seja lá no Yad Hashmoná ou lá em Katsarim, no norte, você vê com os seus olhos, agora entendi o que está escrito em Jeremias 48 sobre o lagar. Entendi agora a passagem de Ruth e de Boaz, agora eu entendo. Então, você tem um outro entendimento. A importância do azeite, quando a gente entende ali na prensa de azeite, eu costumo dizer que quando você vai entender o processo da prensa de azeite, ali já é uma lição de vida. Quando você olha ali que o primeiro momento as olivas elas vão, porque você vê as máquinas, né? Uhum. E as olivas elas vão ali só para serem amassadas primeiro, tirar o caroço primeiro, esmagadas, digamos, né? Então você leva para a tua vida, poxa, é verdade, tudo é um processo. Quando eu estou me sentindo um bagaço, ainda o processo não acabou, porque depois quem está fazendo o processo do azeite pega aquele bagaço e fala, esse bagaço é precioso. Ele põe em cestos, e aqueles cestos, sim, vão ser esmagados uma outra vez e ali sai o óleo. Então, ali você recebe uma lição. Quando você acha que acabou as tuas forças, é um tempo novo que está começando na tua vida. Vai sair azeite, como saiu da vida de Daniel, como saiu da vida de pessoas que passaram, como Paulo, como Pedro, por grande pressão. E quem está de fora fala, acabou a vida dele. Não, está começando um tempo de milagre. Aí você pega muitas lições como essa, você volta para casa com aquilo, visualização. Não tem melhor método de ensino, né? Ver, ler e entender. Pronto,
pronto, isso fica para o resto da vida. São passagens que você vai olhar, você vai falar assim, agora nunca mais eu esqueço isso. Agora eu entendi de fato, né? Aí você vai para Jope e você se coloca no lugar ali de Jonas, fugindo da presença. Agora entendi para onde ele queria ir. Quer dizer, quando eu fujo da presença de Deus, eu não chego a lugar nenhum, igual Jonas, né? Olha para que distância que ele queria ir. Aí são coisas que você vai entendendo. A Nara disse num dado momento que ir a Israel não é uma questão de finanças, é uma questão de fé. Aqui na nossa igreja, a gente estimula sempre as pessoas a darem um passo de fé. E qual é esse passo de fé? Vai na Polícia Federal, faz o seu passaporte. Primeira coisa. E, claro, você tem que ter o passaporte. Comece a orar. Nem precisa tirar visto, porque Israel você não precisa de visto. Muitas pessoas aqui da igreja foram, de fato, a Israel por milagre. Verdade. Então... Ali, a senhora estava falando sobre essa questão do azeite, do vinho, do trigo, né? E a gente tem uma série de outras questões. Você estando lá, você percebe a importância da água, você reconhece o deserto, tanta coisa que aconteceu no deserto, desde a vinda do povo do Egito até todas as caminhadas dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, a situação ali do povo que passou aquele tempo todo no Egito. Você entende o que é o deserto, porque o deserto lá não é um deserto de areia, é um deserto de pedra, rochoso. Você consegue entender algumas parábolas, como a do bom samaritano. Você entende o caminho que ali se fazia por conta das épocas do ano. No verão você vai por um caminho, no inverno você vai por outro caminho. Então você entende algumas narrativas bíblicas de uma maneira muito mais clara, mais didática. A gente percebe a importância do pão, quando Jesus fala do pão, quando se fala do poço, fundamental, dos poços, né? Tanto daquele local que eu e o paizão ficamos apaixonados lá, que é o Poço de Abraão, que a gente não foi... Eu chorei, eu olhei para a cara dele, caminhamos para um lugar, e acontece isso muito em Israel. Às vezes a gente chega num lugar despretensiosamente, olha para o lugar e fala, aqui, coisa aqui. Entramos e... Não vou fazer spoiler de nada, mas fomos extremamente ministrados no lugar. Eu olhei para ele estava chorando e eu chorando junto. E diminuímos a importância do lugar e Deus falou com a gente como uma pancada. Foi. Então, a importância do poço, aquela passagem da Samaritana, em que Jesus a confronta e fala sobre a água da vida, sobre ele ser a fonte de água. E também como que ali a gente entende, né, a sabedoria de Abraão, em que todo poço que Abraão ele cavava, aí você vai entender, tinha água. Por isso que ali todo mundo tinha inveja de Abraão. Aí você entende que aí você vai entender a tamargueira, por que todo poço que ele cavava tinha água. E eu acho assim incrível tudo isso que está sendo dito aqui. Agora imagina a empolgação de você ver com os seus olhos. Você quer ver? Você quer ver outra coisa que é impactante, chocante, é tudo? Quando você vai para o norte e você chega até a fronteira de Israel com a Síria. Verdade. Do Líbano, entendeu? E você fala, meu Deus, agora eu consigo entender o porquê dos conflitos, como que eles acontecem. Aí você vai entender a importância da colina de Golã, né? Tudo ali presente. Na época do Estado Islâmico, ali na Síria, nós podíamos ver as bombas estourando. Sim. Nós chegamos a ver isso da fronteira, né? Então, isso tudo te impacta demais, te dá uma noção geográfica da Terra Santa e dos planos de Deus para com essa terra, né? Aí você entende como que atrás da colina de Golã, onde já está a Síria, como o Irã se alojou ali para se preparar para atacar Israel. É cercado, né? Não, é impressionante. Aí você entende Ezequiel 38, você entende como vai ser essa grande batalha, antes da grande batalha do Armagedon, essa batalha onde esse cinturão atacaria Israel, onde o Senhor disse, eu mesmo os atraí para que o mundo saiba que eu sou o Deus de Israel. Ou seja, essa batalha vai se dar agora, daqui para frente, dentro de pouco tempo. Então, tudo isso, você volta de lá com uma gama de informações que acrescentam muito a tua fé.
Mas tem gente que deve estar perguntando aí, mas com tudo que vocês estão falando, toda essa fronteira aí complicada... Perigoso, aquela pergunta clássica. Sempre me falam, é perigoso? Gente, se eu já fui, desde 2009, uma média, eu ia até alguns anos atrás, eu ia 3 vezes por ano para Israel. Verdade. 2 levando a caravana de líderes e 1 levando a caravana da igreja. Eu nunca levei nenhum susto, eu nunca fui surpreendida, eu nunca fui assaltada, eu nunca vi uma bomba. Né? Eu estou falando minha experiência, e aqui ninguém Eu ando de noite, já de madrugada, sozinho, a pé. É muito seguro. Muito seguro, eu me sinto extremamente seguro. E a outra coisa, uma experiência que eu tive quando eu fui sozinha, né? Quando o Eli me levou, porque a gente faz essa caminhada no deserto com caravana também. Mas aí, como eu estava sozinha para estudar, ele me levou um pouco além do que a gente anda. E ele me avisou, Naira, nós vamos andar no deserto, você vai ter a mesma sensação do povo. É a mesma paisagem, é o mesmo tudo. Mas só que leve 3 garrafas de água. E, assim, eu estava bem cansada, porque foi muito puxado o estudo com ele. E eu falei assim, eu não vou, isso é exagero, porque o Eli ele é exagerado na proteção, exagerado em muita coisa, de tanto carinho e amor que ele tem por nós, por toda a caravana, por cada um que vai lá para Israel. E aí, quando ele falou 3 garrafas, eu falei, eu posso diminuir para 1, porque o peso para eu andar no deserto vai ser melhor eu ir com, olha, a cabeça de ocidental, né? O cara está lá, está falando para você levar 3 garrafas, levo 1 só. E a teimosia, né? Aí eu fui, mas ele não viu que eu levei 1 só. E quando a gente anda, e eu fui para estudar, foi em julho. Gente, ápice do verão de Israel, no meio do deserto de Israel. Eu ali estava roxa de vermelha, suando bicas, o que não é bom, porque já é um clima, né, de deserto. E a garrafa foi embora rapidinho. E eu com vergonha de falar para ele, Naira, se hidrata, Naira. E a gente andando e não tinha fim aquilo. Naira, se hidrata. Está bebendo água? Eu, não. Cadê a outra garrafa? Eu não trouxe. Como assim você não trouxe? Não pode. Olha, aí eu comecei a ter o que é sede. Sede não é a sede que a gente... eu estou com vontade de beber água. Gente, essa sede do deserto te enlouquece. Por isso que a gente morre mais se estiver desidratado do que sem comer. E essa sede do deserto, eu comecei a ficar enlouquecida. Aí eu falei assim, Eli, agora eu entendo esse povo. Deus deu água, mas muitas vezes eles sofreram sede antes da água vir. Eles não morreram desidratados, mas não é na hora que eles queriam. Agora eu entendo como eles reclamaram. É muito fácil reclamar, Eli. Eu estou reclamando aqui, agora eu vou reclamar para você. Por que você me trouxe nesse horário? Eu estou cansada, eu estou com muito calor, eu estou sem água por culpa minha. Mas é muito fácil reclamar. Eu reclamaria de você agora, Eli. Então, eu imagino como o povo... Eu tive minha lição do deserto. Como eu não posso condenar tudo que eles fizeram no deserto, porque o deserto cansa, mas eu tive que ter minha experiência pessoal. Então, em Israel, eu não vou fazer isso com vocês, tá? Mas em Israel, você começa a entender muita coisa que está escrita na Bíblia. É muito fácil reclamar no lugar deles, é muito fácil cansar, é muito fácil desesperar. Lá no Monte das Bem-aventuranças, você fala assim, mas o povo aqui ficou sem comida. Mas, gente, aí você fica olhando a distância das aldeias e eles foram a pé. Eles estavam o dia todo sem comer e eles não tinham padaria, supermercado, loja de conveniência. Então, era muito fácil reclamar. E aí você vê que faz sentido. Aquelas pessoas, sou eu e você. E hoje você reclama de outras coisas. Eles reclamavam de água, né? Então, Israel é uma lição o tempo todo. A gente tem a oportunidade de estar no deserto à noite, dormir no deserto. Né? Quando a gente tem essa oportunidade, é fantástico, porque a gente vê um céu... como a gente raramente vê na nossa vida, né? E quebra também alguns mitos de você saber que o deserto à noite é frio, né? É muito bastante frio. Então, essa inversão térmica que acontece do dia ser muito quente e seco e a noite ser muito fria
e você tem um céu lindo com muitas estrelas. Você lembra da coluna de nuvem de fogo, nuvem, né? de fogo, exatamente. O fogo para esquentar. Exatamente. Então você entende mais algumas coisas. Mas a gente falou do Israel que foi, do Israel que é, e a gente tem o Israel que será também, né? Sim. A senhora, quando fala lá sobre, por exemplo, algumas aulas sobre o Vale de Cedron, o Vale de Josafá, sobre Megido, que a gente tem, às vezes, a oportunidade de ir até Megido. Sim. Então é interessante também a senhora falar um pouquinho, porque são lugares de cumprimentos proféticos que futuros. Vão acontecer ainda, né? Israel é um local onde tudo vai acontecer, porque vai ter o terceiro templo. Eu acho que, pela ordem, a gente tem que ir para Jerusalém, onde o terceiro templo vai ser construído. A despeito de, no comentário dos nossos podcasts, quando a gente coloca o terceiro templo, tem sempre aquelas pessoas que entram e falam: o terceiro templo não vai ser construído. Querido, então tem que arrancar Mateus 24, a página, tem que arrancar Daniel, capítulo 9, tem que arrancar Ezequiel, de 40 em diante, porque ali está a medição de um templo que vai ser levantado, sim, porque a igreja não substituiu Israel. Nós somos o templo espiritual, sim, porém o templo vai ser construído, sim. Então, pela ordem do que você falou, o Israel de amanhã, o terceiro templo vai ser construído. O Israel de amanhã é um país cercado de inimigos, que há uma proteção sobrenatural diariamente, e vai ter um momento que Deus vai permitir que uma guerra de uma grande proporção, uma guerra maior do que a de 1967, uma guerra maior do que a de 1973, que é a guerra de Yom Kippur, vai explodir ali. Então, é uma guerra, Ezequiel 38, que hoje a gente já vê os movimentos para que essa guerra se cumpra, porque quando a gente olha para a Rússia encabeçando tudo isso, levando muita gente, mas a Rússia não está fazendo nada contra Israel. Espera, vai acontecer, ela só está se mobilizando, só está se mexendo. É igual um jogo de xadrez. Eu estou te falando que a próxima peça hoje é a Ucrânia. E hoje a China ela está ali também do lado de Israel. Então, hoje é Ucrânia e Taiwan. Mas amanhã serão esses dois contra Israel. Esses dois e todos os outros que estão ali, como a Turquia. Ontem, na manchete, agora, dias atrás, estava escrito que a Rússia tentou burlar toda a sanção que ela está sofrendo dos Estados Unidos através da Turquia. Então, quer dizer, usando a Turquia para receber aquilo que ela não pode por causa da sanção econômica. Então, a gente está vendo já a Turquia do lado, e a Turquia é um dos países de Ezequiel 38. Então, você está vendo a Turquia em aliança ajudando a Rússia a burlar a sanção econômica devido à guerra com a Ucrânia. Então, está tudo pronto para acontecer. E mesmo assim é seguro? É seguro. Porque Israel preza muito pela segurança do turista. Se ele percebe qualquer movimento, a primeira coisa que ele faz é fechar o país. Ele fecha o país e não entra mais ninguém. Então, você tem um tempo ainda para ver Israel, né? Mas o futuro é uma guerra de Ezequiel 38, esses são os países vizinhos, e a África, o norte da África contra Israel, e depois, no Megido, no final da grande tribulação, aquele vai ser um cenário de todos os países, já não é só os que cercam Israel, mas todos os países se levantando ali para a primeira etapa, quando vai ser ali no Vale de Jezreel, ali no Megido. Então, quer dizer que tem muita coisa ainda para acontecer em Israel. Jesus colocar o pé no Monte das Oliveiras, Jesus se revelar, como José se revelou para os seus irmãos, Jesus se revelar para os seus irmãos. Não esqueça que os judeus são irmãos, nós somos adotados irmãos, mas os judeus são irmãos. Então, Jesus, assim como José vai se revelar para os seus irmãos, o avivamento está anunciado, né? Que como o Vale dos Ossos Secos, sabe o que está faltando? No Vale dos Ossos Secos, Israel, que estava destruído, hoje tem exército. Era um exército destruído. Então, Israel, que estava destruído, hoje é um exército, porque aconteceu aquilo que Ezequiel profetizou, se juntou os ossos, e aquele exército que não era mais exército se tornou exército. A última etapa da profecia de Ezequiel chama o Espírito, profetiza.
e chama o Espírito. Então, esse avivamento que vem sobre um Israel que já tem exército, que já está restaurado, é o próximo passo que vai acontecer nesse momento que o Senhor se revela. Essa conversão de judeus ainda não é esse avivamento de Ezequiel, porque é muito pontual. É um aqui, outro ali, é menos de 1%. Então, ainda não é. Você diz, mas eu conheço judeus que se converteram, mas ainda não é o cumprimento. O cumprimento desse grande avivamento é quando Jesus se revelar e eles vão ser completos. É o espírito de súplica sendo derramado sobre eles, como está anunciado em Zacarias 12, né? Então, nós estamos nesse nosso podcast já quase completando 1 hora, né? Conforme o nosso tempo normal. Mas percebam, nós falamos 5%. Sim. De Israel, 5%. E falamos um montão, né? Falamos muita coisa. A Nara falou um montão, você um montão, eu outro montinho. Mas quantidade de coisas que você tem para fazer, né? E uma vez eu perguntei ao Eli, quantas vezes eu tenho que vir? Está parecendo os discípulos de Jesus perguntando, quantas vezes eu preciso perdoar, né? Quantas vezes eu preciso vir a Israel para conhecer tudo? Ele falou, venha uns 3 anos. Aí eu falei, ele passe uns 3 anos aqui, você vai conhecer a maior parte. Passar 3 anos, não ir 3 vezes. Passe 3 anos, você vai conhecer a maior parte. Eu falei, que isso? Ele mas para poder ir aos lugares, degustar, conhecer e tal. Ou seja, Israel é o metro quadrado mais Bíblia que você pode andar na sua vida. Não tenha dúvida disso. Então, não é um lugar para você ir uma vez e achar que você esgotou tudo. Não é um lugar para você achar que você vai encontrar uma excursão que vai te fazer... Não, vi tudo, conheci tudo. Não conheceu. A pastora Nara deu o exemplo pessoal dela aqui, de 30 e tantas vezes que ela já foi, e ela tem ainda muito a conhecer. Sempre Ele surpreendida. Sempre leva para um lugar novo. Eu já fui 6 ou 7 vezes e sempre sou surpreendido. Sou apaixonado por aquele lugar, e você está tendo a oportunidade de ir. Agora, em março de 2023, pela agência chamada Gesher Turismo, né, GUESHER, aí no Instagram tem, @Gesher Turismo, você vai poder ter a oportunidade de estar conosco. Em março de 2023, já tem uma excursão, ainda há vagas, tá? Graças a Deus as pessoas estão com bastante procura, sempre nessa linha do que a pastora falou. Ir a Israel é um propósito, é por fé. Então entra lá, entra em contato com a agência. Se você não encontrar, manda no direct para a pastora, para mim, para o Aquino, quem você... nós vamos fazer você chegar a ter contato com a agência vai entrar em contato contigo, te passar toda a programação, o roteiro que já está prontinho. Está um roteiro lindo, foi feito com muito carinho. A gente não é aquele roteiro padrão que joga para o alto e deixa cair na mesa, não. A gente sentou, discutiu, tentou enquadrar o máximo de lugares relevantes possível dentro do tempo que está indo, que a excursão vai passar por lá. A forma de pagamento é super facilitada, boleto, cartão de crédito, Pix, o que for mais fácil dentro da sua realidade. O quanto antes você entrar, melhor, porque te permite pagar por um período mais alongado. Conforme a pastora também falou, eu vou repetir, você pode continuar a pagar depois da tua ida, então você não precisa sair correndo agora, março já é daqui a X meses, não tem problema, você vai pagar de uma forma até lá e depois você vai continuar a pagar. Então faça esse propósito, é algo que você não vai se arrepender, é maravilhoso. Então março de 2023, excursão da pastora Nara Pedrini, são apenas 40 vagas, né, para poder ter uma excursão legal. A pastora tem esse princípio e é muito legal, porque tem igrejas, tem mestres que levam um grupo muito grande e fica uma coisa complicada, porque você não tem oportunidade de perguntar, de estar tão próximo. A pastora, ela não para lá, ela é incansável. Então, dentro do ônibus você vai estar sendo ministrado, você vai ter oportunidade de receber informação geográfica sobre o local, espiritual sobre algumas questões que aconteceram naquele lugar. É imperdível. Então entre em contato, ainda é possível, e vem estar com a gente em março de 2023. Dia 6 de março. Exatamente. Então, assim a gente encerra mais um podcast, né? Deixando esse gostinho aí na tua boca, e para que você realmente faça isso como um propósito para a tua vida.
Amém. Amém? Amém. Então, aguardo vocês em Jerusalém. Deus abençoe. Deus abençoe a todos vocês.